Agora é reta final. Meus amigos, vocês se deram conta de que poucos episódios nos separam da 8ª e última temporada de Outlander? O episódio 9 da temporada 7 precisa iniciar a guinada da série para o grande final que todos nós aguardamos. Você percebeu o que esse episódio pode estar nos dizendo sobre os rumos da série? Fica comigo e vamos desvendar juntos esses detalhes e curiosidades que podem ter passado despercebidos. Olá, amigos do canal Série Histórica. Estamos de volta com mais um vídeo para falar sobre Outlander. No episódio 9 da 7ª temporada, retornamos a Lalibró, um dos lugares mais emblemáticos da série, e fomos presenteados com momentos emocionantes e também muito intrigantes. Porque, mais do que um simples retorno ao lar, esse episódio traz pistas importantes sobre o futuro da série. Com apenas uma temporada restante que terá somente 10 episódios, a história precisa começar a resolver seus pontos centrais. E isso está mais claro do que nunca. No vídeo de hoje, nós vamos explorar detalhes e curiosidades sobre o episódio que passou, e sobre o qual já fizemos um resumo aqui no canal. Caso você não tenha visto ainda, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. E temos muitos aspectos interessantes, como algumas sutis ironias, referências históricas, a intrincada linha do tempo da série e, é claro, retornos de personagens que fazem de Outlander uma série histórica tão amada. Nós já sabíamos sobre o retorno de Geillis Duncan. Isso já havia sido confirmado pelos produtores da série. E, é claro, aqueles que leram o livro Escrito com o Sangue do Meu Próprio Coração já têm esses spoilers. Agora, se não é o seu caso, e se você quiser saber o que pode acontecer com Geillis Duncan de acordo com os livros, então acompanhe comigo. E não se esqueça, quero saber suas teorias. Deixe seu comentário para a gente continuar essa discussão incrível. E é claro que esse vídeo está cheio de spoilers. Então, vamos lá? O episódio 9 nos presenteou com momentos emocionantes, mas também lançou algumas questões importantes para o futuro da série. O episódio começa com a chegada de Jaime, Claire e jovem Ian à Escócia, cumprindo uma promessa feita a Simon Fraser, parente de Jaime, de trazer seu corpo para ser enterrado em solo escocês. Simon Fraser, um oficial que lutou por George III na Revolução Americana, morreu em combate, e o desejo de trazer seu corpo de volta reflete o laço ancestral e a reverência dos escoceses por sua terra natal. Essa informação é narrada pelo próprio Jaime em uma carta para Brianna, uma sequência que contém ironia. Jaime diz na carta que o que o conforta é saber que Brianna está amparada por sua família, coisa que nós sabemos não ser verdade, pois Brianna está sozinha com Mandy, enfrentando seus próprios desafios nos anos 1980. Logo após o enterro, a narrativa nos leva a Lalibró, onde o clima é de reencontro, mas também de tensão. Ian, pai do jovem Ian, está gravemente doente. Claire, com seu olhar clínico, identifica os sintomas de uma doença pulmonar. O contexto histórico reforça a gravidade da situação, uma vez que a tuberculose era uma das principais causas de morte na época. E não é o único impacto de uma doença no episódio. Michael, irmão de Ian, revela que ficou viúvo há apenas 2 semanas, após sua esposa sucumbir à influenza. Esses detalhes nos lembram dos perigos constantes que as doenças representavam no século XVIII, quando ainda não havia vacinas ou tratamentos eficazes. No meio dessas interações, temos outro momento carregado de ironia. A família está toda reunida à mesa, enquanto falam sobre o andamento da Revolução Americana. A Grã-Bretanha acabou de declarar guerra à França, após esta reconhecer a independência dos Estados Unidos. É nessa hora que Michael demonstra não estar nem um pouco preocupado com um tumulto desses em Paris, pois isso para ele é algo inimaginável. E ele diz: ainda bem, porque os negócios da companhia Fraser de vinhos estão expandindo em Paris. Vocês notaram o olhar de Claire depois dessa declaração? O jovem Michael não podia estar mais enganado, já que dali a alguns anos a Revolução Francesa vai transformar o país em um palco de caos e violência. E temos que falar de Roger também, que após atravessar as pedras de Craig na Dune com Buck, saiu para procurar o filho, e foi aonde? Em Lalibró. No entanto, ele chega, bate à porta, e quem atende? Brian Fraser, o pai de Jaime. Que mancada, Roger.
Foi parar no tempo errado, foi parar no ano de 1739, muito antes do período que pretendia alcançar. Outro ponto curioso dessa cena é a hospitalidade de Brian Fraser. Como um verdadeiro Highlander, ele segue a tradição de receber estranhos com hospitalidade, uma prática que era comum em regiões remotas da Escócia, onde o clima rigoroso podia tornar a ajuda entre viajantes uma questão de sobrevivência. Mas afinal, o que deu errado na viagem de Roger? Será que o erro foi nas pedras ou há algo maior em jogo? E o mais importante, será que Roger conseguirá voltar para sua linha do tempo? Essas questões deixam o público ansioso, especialmente considerando o encontro chocante que ainda está por vir. Ao buscar ajuda para Buck, Roger acaba na porta de uma herbalista que, para nosso espanto e horror, é ninguém menos que Gaylis Duncan. E não sei se você notou o que acontece de fascinante nessa cena, é que Gaylis está encontrando ali o seu próprio filho, Buck. Uau! Além disso, Roger também está se deparando com uma ancestral sua. Alguns espectadores se questionaram como Roger pôde reconhecer Gaylis instantaneamente, já que Roger chegou ao passado depois de Claire tê-la matado. A resposta está na segunda temporada, mais especificamente no episódio final, quando Gaylis, sob o nome de Gillian Edgars, aparece em 1968. Foi lá que Roger a conheceu, junto com Claire e Brianna. Gaylis estava em plena preparação para atravessar as pedras, e esse encontro foi suficiente para Roger guardar seu rosto na memória. Afinal, é difícil esquecer alguém que sacrificou o próprio marido para viajar. Agora, como dissemos, esse retorno era muito aguardado, especialmente depois que os produtores confirmaram a volta da atriz Lotte Verbeek ao elenco. Além disso, quem venceu a leitura dos imensos livros de Diana Gabaldon tem algumas pistas. Nos livros nesse período, Gaylis começa a construir sua influência em Cranis Muir, recém-casada com Arthur Duncan. Esse casamento é estratégico para facilitar seus objetivos políticos de colocar um rei católico no trono. No entanto, alguns fãs mais atentos notaram a ausência do anel de casamento de Gaylis nas imagens promocionais da temporada, então é possível que a série opte por explorar essa fase inicial da trajetória de Gaylis com mudanças em relação ao livro. E essa mudança poderá significar também a ausência de um personagem que nos livros aparece como uma conexão importante para Gaylis, o Dr. McEwan, um médico que a ajuda em segredo e tem um caso amoroso com ela. E acho pouco provável que a série opte por trazê-lo por um motivo muito justo: priorizar o retorno de Dougal Mackenzie. Nos livros, o ano de 1739 marca o início do romance entre eles, enquanto se unem por uma causa comum: apoiar a ascensão de Bonnie Prince Charlie e os Jacobitas. Essa relação molda o curso de eventos importantes na história, incluindo o nascimento de Buck. A série parece pronta para explorar essa conexão, com a possibilidade de mostrar o início de sua aliança política e emocional. A trama envolvendo Buck e Gaylis é especialmente complexa. No livro, Buck deseja conhecer sua mãe, e essa curiosidade leva a uma série de momentos tensos e até mesmo incômodos, incluindo insinuações de que Buck nutre sentimentos confusos por Gaylis. Para os fãs, essa temporada pode ser uma oportunidade emocionante de desvendar mais segredos de Gaylis Duncan, uma das personagens mais enigmáticas de Outlander. E ainda aguardamos ver Graham McTavish de volta ao papel de Dougal Mackenzie. Eu, pessoalmente, mal posso esperar para ver o impacto desse retorno na série. E vocês também estão ansiosos para rever Dougal em ação? Nós seguiremos acompanhando e comentando todos os novos episódios dessa 7ª temporada de Outlander. Então, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nada. E se você gosta de saber sobre curiosidades históricas presentes em Outlander, aposto que você vai gostar do vídeo que vai aparecer no card aqui em cima agora. Clica ali. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!